Rapaziada, mais uma cripto pro Crypto Day. Essa daqui, Polkadot. Dot. Capitalização large cap, 5,3 bilhões. É isso aí. O FDV 0 a 0. Ó que maravilha. A inflação acabou. E aí, galera, é o seguinte. Lançado em 2020, mês 8 de 2020. Agosto. Agosto? É isso. Agosto de 2020, está no fundo aqui na acumulação. O all-time high dela foi lá em 52 dólares. Não, 53, quase 54. Tá com desconto, hein, galera? O que acontece, galera? Vão lançar um ETF de DOT. Está para ser aprovado. As possibilidades em quantos por cento falaram aqui? Vou dar uma olhadinha. Acho que, se eu não me engano, é 95% já de chance, hein? Cadê? 90%, galera, de chance. Vamos lançar aí, ó, os ETFs de Litecoin, Solana, XRP, Dogecoin, ADA Cardano, Polkadot, HBAR e AVAX. Tudo em análise aí, ó, para ser aprovado. E é muito bom comprar antes, né, galera? Então vamos lá, DOT. Vamos lá no gráfico que é o que interessa. Vou colocar na mais antiga aqui. Esse volume aqui, beleza, agosto de 2020, agosto de 2020, né? Isso mesmo? Agosto 8, isso. Pera aí, deixa eu... Agosto, isso aí, galerinha. Pegou aqui? Que loucura que foi isso aqui. Beleza. E foi 2021. Isso aqui você desconsidera, galera. Normalmente tem corretora. Aqui eu pego a data maior só para me ver a análise gráfica. Porque tem corretora que quando lança muito acima do all-time high, né? Ó. Bateu lá 44 e alguma coisa. Aqui ela saiu na corretora já com preço de 170. Então o cara comprou muito mais caro, né? Ó, o preço que tava, né, no all-time high lá tava 30 e 40 e pouco. O cara comprou aqui, ó, já derretendo. Que foi o lançamento na corretora, né? E os caras shortam na cabeça de todo mundo, porque nem chegou nesse preço. Mas, enfim, isso não interessa. Gráfico de 12 meses, galera. Olha só. 12 meses, 2021 por ano, pá, 42, beleza? Ó, aqui deu uma espetada. Bear market, aí achou o fundo, ok, pivô, e aí pullback e foi buscar o fundo lá no lançamento. Ou seja, está com super desconto, galera. Vamos por 6 meses. Ó, fez aqui o pivôzinho, pullback e foi pro fundo absurdo. Ainda não dá para ver nada. Aqui tinha o doji e ainda assim foi buscar a base. Ó. Doji de indecisão, foi buscar a base de preço, né? O fundo aqui. Porque não teve força para subir. Foi logo depois da vitória do Trump, janeiro de 2025, onde todo mundo caiu, ela foi levada junto. 3 meses, vamos ver se começa a ficar mais claro aqui. Vamos lá. Aqui, o que a gente tinha aqui? Aqui, ó, tem uma cunha, essa cunha rompeu. Topinhos aqui, pivô de alta, fez o pullback, fez aqui, ó, a eliminação de quem vinha fazendo short, ó, o espetão aqui, ó, busca stop. E aí, né, janeirão, aqui foi vitória do Trump, pum. Começou a derretida e veio buscar o quê, ó? Que veio buscar? Deixa eu arrumar essa cunha aqui, peraí. Veio buscar justamente a base da cunha anterior. E olha só aqui, ó. Vamos lá. Isso daqui é o quê? Deixa eu ver, canal de baixo. Isso aqui eu tô no 3 meses, tá, galera? Vou colocar no mensal, vai ficar melhor. Mas isso aqui é praticamente canal de baixo. Vamos ver, um mês. Mês, ok. É, na verdade, ó, aqui era a cunha. Tá vendo? Vamos lá, só para vocês pegar a visão. Ó. Cunha, de colocar certinho aqui no mensal, ó. Cunha, rompe para cima. Rompe, rompe. Olha a outra aqui, ó. Essa daqui sim, dá para ver que é uma cunha monstra, né? Ó. Cunha
Vem se espremendo aqui, ó, rompeu para cima, beleza? E essa outra aqui, ó, espremeu, se espremeu, rompeu para cima. E agora, vamos ver. Opa, não é esse não. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui é um canal de baixa ou é uma cunha? Esse aqui é um canal de baixa, porque ele não se afunila igual os demais, tá vendo? Não se afunila. Porém, canal de baixa, galera, vai se espremendo e também rompe para cima. E o detalhe é, ó, nessa cunha, ó aqui onde a gente estava, ó. A gente foi buscar, ó, a base aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, um fundo, dois fundos, três fundos e tá fazendo o quarto fundo. Então é a velha história. Se compra fundo, se vende no topo e não ao contrário. Agora vamos ver se fez base de preço. Vamos lá no diário. Vamos ver como é que foi as bases mensais aqui, só para a gente ver se estamos de acordo. Ó, 1, 2, 3 e querendo fazer outro fundo. Vamos lá. Onde que foi as rasgadas? Tem um fundo aqui. Beleza. Bateu aqui o sobrevenda. Deu uma pegadinha aqui abaixo de 30. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cadê? Deu, bateu 28. 28. Vou ficar mais pra cima aqui para ficar melhor isso daqui. 28 é alguma coisa. Abaixo de 30, galera, ó, saiu essa zona aqui azul ou meio roxo claro, é sobrevenda. Às vezes dá uma espetada muito mais violenta. Abaixo de 30 é sobrevenda. Então, a gente tem um pingo aqui, temos um pingo aqui. Aqui, ó, você viu? Ele veio aqui, ó, rasgou uma vez, ó. Aí lateralizou, rasgou de novo, ó, foi buscar o stop, rasgou aqui, ó. E aqui, ó, deu vários toques aqui abaixo na sobrevenda. Até, enfim, ele buscou a base da cunha aqui e foi embora. Aqui, mesma situação. Vamos lá, bolinha. Depois começou a fazer base, ó. E já não fez o rasgo. Aqui rasgou várias vezes, ó. Rasgou, rasgou e rasgou. Vamos colocar um pinguinho aqui, aqui e aqui. Agora vamos lá no mensal para a gente ver. Olha só como que são as bases mensais. Tá vendo? Aqui fez um topo descendente, depois foi buscar de novo, mas ainda assim, olha o retorno que teve aqui, ó, mais de 80%. Então depende se você quiser realizar lucro. Ó, RSI no diário em sobrevenda é base de preço mensal. Então, ó, fez base de preço, estourou. Só que ainda não era a brincadeira, era só um topo descendente. E aí foi buscar outra base. Veio aqui, ó, buscar o stop. Fez base de preço, pum, estourou. Foi lá buscar a nossa LTD, linha roxa aqui, ó, linha de tendência de baixa. Deixa eu mudar essa de baixo aqui para o suporte, que não vai confundir a cabeça aí, né? Tá. Ó, base de preço, estourou. Quantos por cento aqui? Mais de 100%, ó, 150%. Óbvio que vai ter realização de lucro. Quando tem a realização de lucro, o que acontece? Correção. Base mensal aqui, ó. Olha só, vamos aproximar aqui, ó. A base mensal começou a fazer fundo ascendente bem na espremida da cunha aqui, ó. Olha o doji, ó. Base de preço mensal. No outro mês foi um doji. Esse daqui, ó. Dentro do doji aqui, ó, né? Não teve rasgada nem para cima nem para baixo, não perdeu o corpo da vela e depois ele, pum, estourou. Porque isso aqui era logo o final da cunha, a espremida da cunha. Estourou em quantos por cento? Vamos ver. Mais de 100%. Aqui, ó, agora no mais próximo, onde a gente está, ó, base de preço aqui, base de preço e doji ao mesmo tempo. Aqui, ó, foi negada a resistência e fechou exatamente no doji, ou seja, vamos subir ou vamos descer. Tentou subir, teve uma recusa. Nessa recusa de quantos por cento? 36%. Então, ainda não estavam prontos. Fez uma outra base de preço, praticamente com um topo, um fundo duplo aqui, ó. Um fundo que ainda chegou a dar uma rasgadinha no doji, ó. Fundo, deu uma leve rasgada, fez base de preço e agora o que está acontecendo? Tá afunilando aqui, ó. Na verdade, a funila não, disfarça. Aqui é o canal de baixo, que a funila é a cunha. Então ele está bem, ó, indo buscar a base daqui, do canal de baixa, para depois ele simplesmente, galera, estourar. Se você fosse falar, mas e aí, né, daqui? Como é que eu vou saber se ele não pode buscar uma base de preço
mais baixa do que a anterior. Primeiro que ele já está no fundo do fundo. A gente está vendo aqui, ó, que contém as rasgadas, ele quebra para cima, rasgada, quebra para cima, faz correção e quebra para cima. Ele pode vir aqui buscar ainda abaixo da listagem aqui, ó, do lançamento da cripto, é possível, né? Ia ter ainda uma derretida de 15%, mas será que seria vantagem para os desenvolvedores ou como vai ter um ETF logo logo, os caras vão comprar a rodo? E olha só onde está o stop, mais de 100%. Será que ele vai ter mais desconto? Será que os caras vão ficar mais no prejuízo? Acho muito difícil, né? Correções tem depois de uma esticada, o pessoal realiza lucro, tá saindo dinheiro do mercado, sendo convertido aí, né, a stablecoin para novamente a altcoin, e aí ela tem a correção. Por quê? Porque você compra, realiza lucro, tira o dinheiro do mercado, tira lá o dinheiro da capitalização da moeda, e aí ela vai ter correção. E aqui agora está em zona de compra e não de venda. Aqui se vende, galera. Aqui se compra. Por isso que se compra fundo e se vende topo, né? Então, falar, tá, mas aí o que eu posso ver para ficar esperto se eu fosse fazer um trade? Bom, o fundo aqui, né? Que está em 3.020, ou não, 3.02. Foi o fechamento aqui, ó. Na verdade, o fechamento foi 339, né? Que está acima. Lá no pavio, que foi a mínima, né? Foi 3.01, na verdade, né? 3.01. Então, eu não aconselho fazer trade, por quê? Porque se você tiver trade aqui, ó, aqui já é o quê? 10%? Ó, 10%. Se você alavancar aí, ó, vezes 10, se você colocar o stop aqui, não faz sentido que você vai ser estopado e vai perder todo o dinheiro, porque é alavancagem vezes 10. Colocar a alavancagem vezes 2, que é normalmente o recomendável, ainda assim você teria uma desvantagem de 20%. Né? Então, o trade é complicado por causa disso. Você colocou lá vezes 2. Aí, se você for estopado, você vai perder 20% da sua posição. Se você não está fazendo trade, é hold. Aí, para verdadeiro out-season, aqui ele desvalorizou 10%. Não tem a questão da fund rage lá, que você tem que ficar pagando taxa a cada X horas lá, dependendo da corretora. Vai consumindo lá o seu capital. E se você não fizer isso, você compra para hold, ó, que você já vai ganhar 20%. Se for buscar lá, você já tem mais de 100%. Você fica tranquilo e calmo. E se o mercado perder esse fundo aqui, aí assim você pode sair, vender a moeda tranquilamente. Né? Por quê? Porque você fez hold e vai ter uma desvalorização aqui, ó, só de 10%. Aí aquela velha história. O que será que é mais viável? Perder 10% ou ir buscar mais de 100%? Então é tudo uma questão de análise, galera. Deixa eu ver o volume aqui do DOT como tá. Olha que maravilha. Assim, agora sim, esse daqui é um volume interessante, tá vendo? Ó? A gente estourou ao clímax, volume de compra. Aí a gente teve correção. A correção foi abaixo da estourada aqui, ó, de novembro. Ou seja, quem entrou aqui em alavancagem, isso aqui é uma buscada de stop, tá, galera? Por quê? Porque veio buscar o stop da rapaziada que tá nesses fundos aqui, ó, fazendo um long de longo prazo. Aí ou você segura o rojão. Como assim segurar o rojão? Porque, ó, se o cara colocou aqui o stop no fundo aqui, ó, ele já tem aí 15% de desvalorização. Se o cara tiver alavancagem vezes 2, já está derretendo 30% do capital. Você colocou 10 mil, você só tem 7. Entendeu? E aí tem um detalhe. No mercado de futuros, se você quiser sair fora, você já tem que fechar a posição e vai ficar no preju. Aqui, né, se você quiser deixar para longo prazo, não vai ter essas taxas que ficam cobrando aí a cada X horas, né? Que é a fund rate lá. Então você fica mais tranquilo, né? Você não fica preocupado se tiver alguma notícia negativa, aquele pum, dá uma espetada de mais de 30% em um paviozinho assim, ó, do nada, igual acontece esses espetão aqui, ó, que dá mais de quase 20%, né? Ainda tem esses outros mais violentos aqui. E aí o cara fala, putz, entrei aqui, coloquei stop lá embaixo, putz, ó, tá lá no caso vezes 2, numa vela dessa aqui, ó, tá 60% negativo. O cara 60% negativo vai ficar querendo sair fora. Agora, se você não tiver feito trade, você pode deixar lá e depois ele volta, beleza? Mas enfim, ó, falando do volume. Volume descendente, galera, ó. Corrigiu e ó o volume de venda, ó. Volume de venda baixinho, ó. Perdendo força. Quando se apresentou esses dois de compras aqui, ó, já superaram esses anteriores de venda. O que nós queremos agora é nesse mês, que acabou de começar, é que se transforme em uma vela compradora verde e supere os anteriores de compra e esse daqui de venda. E vai buscar lá, ó, estourar esse fundo, porque agora vai ser uma resistência, fundo perdido transforma em resistência. E aí a próxima resistência, né, galera, é esse topinho, aí vai vir aqui, ó, no topo maior. Mas aí se você quiser ver a resistência, pode fazer o quê? Você joga lá no diário, vem aqui, pá, coloca o RS Level, e aí tem a sobrecompra. Isso.
Sobrecompra vai estar aqui, ó. Tem a extrema e tem a leve e a mediana. A extrema, vermelho escura, mediana é no meio, porque já falamos mediana, e aqui a levinha, tá? Aí, ó, você vai lá, vamos ver onde que estão as resistências. Aí, ó, você vai jogar no mensal, vai lá, e olha só, como é que tá a resistência. Deixa eu tirar esse volume aqui. Ó, primeira resistência, ó, pra você ver como que casa. A primeira resistência tá onde? O fundo. Por quê? Porque o fundo perdido se transforma em resistência. O próximo tá nesse topinho aqui, ó, que também é resistência, que é zona de acumulação. Tá justamente, ó, lá no sobrecompra extrema. Essa daqui da mediana aqui, ó, ela não é muito verificável, né? Porque aqui a gente está meio que no meio do caminho, entre os topos, né? Por isso que é a mediana, a gente está entre os topos e entre os fundos, ó. Se eu jogar uma linha aqui, ó. Aí o que a gente estaria aqui nessa mediana do RS Level? A gente estaria entre os topos e o fundo aqui, tá vendo? Então, normalmente você vê a primeira, que é a resistência, que normalmente bate, né, e recusa e volta. Por quê? Porque a primeira sofrida lá que o pessoal tem quando bate na resistência é igual quando bate um suporte aqui, ó, e volta, tá vendo? Porque bate tem muita liquidez aqui para entrar, aqui tem muita liquidez para sair, né? E a outra, né, nem preciso dizer que é a sobrevenda extrema, porque normalmente a gente faz isso aqui, né? Mercado, na verdade, né? Bate na resistência, faz um pullback. Nesse pullback ele faz um fundo ascendente sobre o anterior, aí ele vai buscar a outra resistência. E aí ele vai, pode fazer um fundo aqui, ó, achando que é um fundo descendente. Não é, faz um topo descendente e aí vem catar o stop de quem fez a alavancagem aqui. E às vezes ainda pode vir aqui, ó, fazer um fundo maior do que esse daqui, só que ele vai chegar bem próximo. Ele é levemente ascendente. E aí é onde assusta o povo. Por quê? Porque tem gente que está com o stop aqui, porque entrou aqui, né, ó, viu que bateu na resistência, e aí ele fez aqui um pullback. Aí o cara entra em long aqui, alavancado, aí coloca o stop aqui. Aí ele faz um fundo aqui, falou, opa, tá de boa. Mas aconselhável era depois você ter colocado o stop aqui. Aí ele faz um topo descendente, e aí nesse topo descendente ele vem, ó, já catar o stop de quem colocou aqui. Se o cara que entrou aqui fez o lucro. Quem colocou o stop aqui, ou quem viu descendo, fala, ah, vou deixar meu stop aqui porque aqui eu tô no lucro. Vai que ele volta depois, né? Aí vem aqui buscar o stop do cara, o cara fica no 0 a 0. E tem os pior ainda, que tira o stop daqui e fala, ah, tem esse fundo aqui, não vai passar não. Aí o negócio vai, faz aqui outro topo descendente, aí isso aqui vai se transformar em um canal de baixa temporário, igual esse daqui, ó, tá? E aí o que que acontece? Fez aqui um topo descendente, e aí vai lá, ó, pô, rasga o fundo levemente, pega o seu stop e vai embora. Isso se você só for pegar o stop, porque dependendo da alavancagem que você fez, você se estrepa todo. Porque, ó, olha só, veio buscar o stop da rapaziada, beleza? Por quê? Porque tem como você ver, galera, aonde é que tá os stop. Então, os formadores de mercado, as verdadeiras baleias, os tubarões, eles que fazem dinheiro com o mercado de alavancagem. Dinheiro de verdade se faz a longo prazo, galera. Comprando o fundo para se vender lá no topo. Se compra no fundo para se vender lá no topo. Isso sim é estratégia. Bom, por quê? Porque aí sim você vai ter seu retorno de 10, 20, 30, 40 vezes, dependendo da altcoin. Quem faz futuro, galera, normalmente é quem tem informação privilegiada. Por exemplo, o Elon Musk aí que treta com o Trump, e hoje mesmo aí saiu a tretinha dos dois. O cara tá lá numa alavancagem absurda, ou em short ou em long, e fala, ó, joga uma bomba no mercado aí, uma notícia, e aí os caras saem shortando aí, ó, na cabeça de todo mundo e jogando pânico. Aí no outro dia os caras falam que não teve nada, que foi só uma leve desentendida, e o mercado explode de novo, né? Então, é isso aí, galera. Polkadot, ETF está para ser lançado. Estou comprando, galera. Porém, lembre-se, eu não dou indicação de compra, apenas demonstro o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Faça sua análise e veja se é aconselhável você entrar na cripto ou não. Porém, o mercado ele não rima, mas ele se repete. Fechou? Então, isso aqui é um triângulo, né, ó, descendente. Lá no fundo, ó. Bom,
É isso aí, galera. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.